Fala, meus jovens, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula 4 desse nosso canal, novo canal. Estamos começando agora aí com o objetivo de propagar o direito penal, de estudar efetivamente o direito penal de 1 a 361, todos os dispositivos, até mesmo aqueles que são mais chatinhos, aqueles mais pesados, mais truncados, e também aqueles que historicamente são mais cobrados em prova, exame de ordem, concurso público e por aí vai. Então, para você que é novo no canal, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, se possível, acionar o sininho das notificações, porque assim, qualquer novidade, você já será prontamente notificado. Então veja, nessa nossa aula 4, nós vamos estudar aí basicamente artigos 9º, 10, 11 e 12 do Código Penal. Então a gente vai falar sobre a eficácia de sentença estrangeira, a gente vai falar sobre o prazo penal, frações não computáveis na pena e o conflito aparente de normas. Beleza? A gente está seguindo a ordem aí do Código Penal. Sempre que for necessário fazer uma alteração nessa sistemática, eu aponto para vocês, mas vou buscar deixar as aulas aí sempre na sequência, ressalvada alguma novidade, alguma situação nova, legislação que surgir aí ao longo do nosso estudo, eu vou fazendo os adendos aí, mas estas aulas extemporâneas, vamos dizer assim, elas vão ficar sem a numeração sequencial. Conforme a gente for trabalhando com o conteúdo sequencial, vou deixando aula 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Perfeito? Então nós vamos estudar basicamente artigos 9º, 10, 11 e 12 do Código Penal. Para a gente falar do artigo 9º, que fala sobre a eficácia da sentença estrangeira, é importante você lembrar do seguinte: a sentença estrangeira ela pode ser homologada no Brasil. Então, a sentença estrangeira poderá ser homologada no Brasil. A primeira coisa que você precisa lembrar é que essa sentença ela vai ser homologada pelo STJ, tá? A banca de concurso público pode trazer para você, a homologação é do STF. Não, a homologação será feita pelo STJ. E olha só, para desconstituir aí vários dogmas e vários mitos que você vê na mídia todos os dias, lembre-se o seguinte, que a sentença estrangeira poderá ser homologada no Brasil quando produzir na espécie os mesmos efeitos para obrigar o indivíduo a reparação ou outras prestações de ordem civil ou para submetê-lo à medida de segurança. Então esses são os dois efeitos aí em que a lei penal permite a homologação da sentença estrangeira. Para obrigar o indivíduo a reparar o dano ou outras reparações aí, ou indenizações de cunho civil, ou ainda para sujeitar o indivíduo a cumprimento de medida de segurança. Então aqui a gente já desconstitui aí situações que estão na moda, né? Como por exemplo o caso do Robinho, que foi condenado na Itália a 3 instâncias. A sentença, na situação dele, ela não pode ser homologada no Brasil para fins de obrigá-lo a cumprir a pena privativa de liberdade. Até existe aí um dispositivo que está lá na lei de imigração, a lei 13445, que ela tem à disposição a previsão lá do instituto chamado de importação de pena. Então homologaria a pena dele aqui no Brasil. Mas isso ainda vai demorar para ser aprofundado, embora a Itália já tenha pedido formalmente ao Brasil para que o Robinho cumpra a pena privativa de liberdade aqui no Brasil. Então a gente vai fazer um esboço aqui do artigo 9º na nossa lousa digital, e isso é o que você precisa levar para a sua prova, aí, tendo em vista que, se for cobrado alguma coisa nesse sentido, vai cair aqui exatamente nos termos da legislação, nos termos que consta no artigo 9º do Código Penal. Perfeito? Então vamos lá, vamos colocar aqui as disposições importantes e relevantes. Olha só, então vamos lá. Para a gente deixar aqui, artigo 9º do Código Penal. Olha só. A sentença estrangeira pode ser homologada no Brasil. Já vou deixar aqui, ó, a primeira referência importante, vou colocar em preto aqui, que a homologação ela vai se dar pelo STJ. E essa homologação ela vai se dar
para obrigar o indivíduo, para obrigar o condenado a reparar o dano, obrigar o condenado a reparar o dano, ou outras indenizações, ou ainda para sujeitá-lo a medida de segurança, que é aquela modalidade de sanção para quem é inimputável. Tudo bem? Então, olha só, o que mais que você precisa saber aqui para a gente arrematar? Que quando houver a homologação para o indivíduo reparar o dano, nessa hipótese aqui, depende do pedido do interessado. Depende do pedido da parte interessada. Beleza? Já quando a homologação for para sujeitar o indivíduo ao cumprimento de medida de segurança, aqui depende-se da existência de tratado de extradição entre o Brasil e o país que se pretende, e o país que emanou a sentença. E se não tiver o tratado de extradição, de requisição do ministro da Justiça. Opa, deixa eu escrever errado aqui. Ausente o tratado, depende-se de requisição do ministro da Justiça. Beleza? Então esse é o artigo 9º aqui que fala sobre a homologação de sentença estrangeira. Beleza? Vou arrumar só esse 9º aqui em cima, que ele está muito feio. Aí vai ficar mais fácil para quem está chegando aí entender qual artigo nós estamos. Agora sim. Então, beleza. Homologação de sentença estrangeira. A sentença estrangeira pode ser homologada pelo STJ para obrigar o indivíduo a reparar o dano, a outras indenizações ou restituições. Nesse caso, depende-se de pedido da parte interessada. Então, a parte interessada tem que encaminhar a sentença transitada em julgado, tem que estar transitada em julgado, para o STJ e o STJ faz essa homologação. Essa é a primeira situação. E quando a homologação de sentença estrangeira aqui no Brasil for para submeter, para sujeitar um indivíduo inimputável ao tratamento via medida de segurança, nós dependemos aí da existência de tratado de extradição entre o Brasil e o país que proferiu a sentença que vai ser aqui executada, ou, se não existir o tratado, precisamos aí de requisição do ministro da Justiça. Maravilha? Show de bola? Fique atento com relação a isso. Agora a gente vai trabalhar um outro dispositivo aqui que é bem importante, que é o que a gente vai chamar de contagem do prazo. Está lá no artigo 10. O artigo 10, então, ele traz um regramento acerca da contagem de prazo. Para a gente contar um prazo de natureza penal, o artigo 10 fala que inclui-se o dia do início. Então, o que significa dizer que inclui-se o dia do início? Que o primeiro dia ele já é relevante para a contagem do prazo. Imagine um camarada que está ou que foi preso para cumprir uma prisão temporária de 5 dias. E ele foi preso numa segunda-feira às 20 horas, 8 horas da noite. Então veja, são 5 dias de prisão. Você já vai contar a segunda ou não? Vai contar a partir do próximo dia? Opa, você já conta a segunda porque é um prazo de natureza penal, tranquilo? Então, um prazo de natureza penal é um prazo que está intimamente relacionado a benefícios para o indivíduo, que está relacionado ao direito de liberdade. Então, vou te dar exemplo aqui, ó. Prazo de prisão, prazo de prescrição, prazos decadenciais, todos estes são prazos penais, tranquilo? Então, nesse caso, o indivíduo que vai lá,
5 dias de prisão, foi preso na segunda, às 20 horas. O que vai acontecer? Você já conta o primeiro dia. Então você conta segunda, já é o seu primeiro dia. Não importa a hora, se foi executado a ordem às 23h50, já conta segunda-feira como o dia todo. Então você conta segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Durante a sexta-feira é rua, meu filho. Esse camarada tem que sair na sexta-feira. Tudo bem? Beleza? Ah, Lucas, por que você fica falando isso que inclui-se o dia do início? Porque o prazo penal é diferente do prazo processual penal. Tudo bem? Eu vou explicar isso, mas primeiro eu quero fazer essa referência aqui na nossa lousa para você já ter isso esquematizado no seu caderno, beleza? Então, olha só. Para a gente passar agora para o artigo 10. A gente vai falar de prazo. Melhor, contagem de prazo, que daí eu especifico. Contagem de prazo. Então, a gente vai trabalhar com o prazo penal e a gente vai trabalhar com o prazo processual penal. Então, o que eu quero constar aqui para vocês? Que o prazo penal está ligado ao direito de liberdade. Como assim ligado ao direito de liberdade? Então aqui você vai especificar o prazo de prisão, contagem de dias de prisão, o prazo de prescrição, prazo de decadência, prazo prazo para livramento condicional. Tudo isso é prazo de natureza penal. E por conta disso, no prazo penal, inclui-se o dia de início. Então, aqui que está a grande chave, ó. Inclui-se o dia de início. Tranquilo? Então, você vai contar lá um prazo de prisão, como foi o nosso exemplo, você já conta o dia em que a prisão foi executada. Para você contar o prazo prescricional, você já vai contar lá do dia em que o crime aconteceu. Prazo decadencial, que vai estar aí geralmente relacionado a situações envolvendo ao direito de representação ou ao direito de queixa. Prazo decadencial, ele é um prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria. Então, conheceu a autoria, a partir daquele momento, já começa a contar o prazo. Então, o principal para você identificar aqui no prazo penal é a inclusão do dia do início. Tamo junto? Beleza? Por quê? No prazo processual penal, cuja disposição está lá no 798, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, nós teremos uma situação um pouquinho diferente. Por quê? O prazo processual ele está relacionado a manifestações corriqueiras dentro do processo. E por essa razão, exclui-se o dia do início. Então aqui você já tem uma diferença substancial. No prazo penal, você inclui o dia do início e no prazo processual você exclui o dia do início. Beleza? Além disso, o prazo penal ele não comporta prorrogação, dilação ou suspensão. Tranquilo? Por quê? Porque se está relacionando, está se trabalhando com o direito de liberdade. Beleza? Eu vou colocar essa observação aqui para a gente não perder. Ó, deixa eu colocar aqui para a gente fazer o nosso aviso aqui. Não se prorroga ou suspende. Você conta direto, tá? Dia útil, dia não útil, final de semana, enfim. Por quê? Eu dei o exemplo do indivíduo que foi preso na segunda. Mas vamos imaginar que esse indivíduo tivesse sido preso na quarta-feira. O indivíduo foi preso quarta-feira, 5 dias de prisão para cumprir. Como é que você conta?
prisão foi executada na quarta, então você já conta quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Opa, o último dia caiu num domingo. Você vai prorrogar esse prazo para o próximo dia útil? Lógico que não. Por quê? Direito de liberdade deve sempre prevalecer. Se ele ficar preso por mais tempo do que deveria, abuso de autoridade. Então ele tem que sair no domingo, tem que ralar no domingo mesmo. Então você não tem dilação, prorrogação ou suspensão. Legal? Agora olha só, já o prazo de natureza processual penal, que a previsão está lá no 798, parágrafo 2º do CPP, a nossa conceituação é basicamente que se trata de prazos para manifestações. Exemplo, prazo para defesa prévia, a resposta escrita à acusação, né? Prazo para alegações finais, prazo para interposição de recurso e por aí vai. E como preconiza lá a lei processual penal, o prazo processual ou no prazo processual exclui-se o dia do início. Aqui eu vou colocar um bizu, o dia do início pode ser chamado como o dia da notificação. Esse dia você exclui. Legal? Então veja, como é que a gente vai estudar isso aqui? Como é que a gente vai compreender tudo isso aqui? Você tem um prazo processual penal. Você vai atentar para o seguinte. Imagina que eu, Lucas, fui notificado, fui citado para apresentar a resposta escrita à acusação em um processo. O prazo para a resposta é de 10 dias. A manifestação dentro de um processo está relacionado com o direito de liberdade ou está relacionado com o direito a uma manifestação, ao peticionamento dentro do processo? Opa, segunda situação, é o direito de petição dentro do processo. E aí como é que eu vou contar? Imagine que eu tenha sido citado numa terça-feira. Se eu fui citado na terça-feira, eu já sei, o prazo processual penal excluo o dia do início e conto a partir do próximo dia útil. Então, excluir a terça que eu fui citado, eu vou contar quarta, quinta, sexta, conta junto. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, o meu prazo fatal, o meu prazo definitivo será na outra sexta-feira. Toma cuidado porque aqui no direito processual penal, a contagem dos prazos ela não se dá conforme o Código de Processo Civil. Lá no CPC, você tem a previsão da contagem dos prazos em dias úteis. No processo penal, não. Por quê? Por que não é aplicada essa regra aqui? Porque você contar o prazo em dia útil, você acaba prorrogando uma determinada situação. E se o indivíduo está preso, não é interessante prorrogar essa situação. Então, a contagem do prazo processual penal, ela segue de maneira fluida. Só que existe uma exceção, tá? Então você exclui o dia do início e conta a partir ali do próximo dia útil subsequente. Só que, e se a notificação ela acontecer numa sexta-feira? Lógico, você não pode considerar esse dia, por força do que o Código Processual Penal estabelece, então você tem que excluir esse dia. Excluiu a sexta. Vai contar no sábado como primeiro dia? Não. Aí existe a súmula 310 do STF, que vai estabelecer que se a notificação, intimação ou citação acontecer numa sexta-feira, a contagem inicial do prazo ela vai se dar no próximo dia útil subsequente. Então, fui citado na sexta-feira para apresentar a resposta em 10 dias. Citou na sexta, posso contar? Não. Posso contar o sábado e o domingo? Também não, então eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira. Na outra quarta-feira será o meu prazo fatal. Beleza? O que você precisa entender? Que o final de semana ele não pode ser o start e nem o fim do prazo. Então, o primeiro e o último dia não podem ser final de semana. Legal?
E a súmula 310 estabelece isso. Se a citação, notificação e intimação for na sexta-feira, o prazo só tem início no próximo dia útil subsequente. Legal? E no feriado do carnaval, por exemplo, foi citado na sexta. Ô, filho, curte o carnaval na paz. Porque você não pode contar nem sábado, nem domingo, nem segunda e nem terça. Porque a segunda e terça de carnaval não são dias úteis. Então, seu primeiro dia do prazo vai ser lá na quarta. Tranquilão? Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. A gente exclui o dia do início e põe como uma ressalva, que eu preciso que você faça a leitura bem bonitinho, que é a súmula 310 do STF. Tá? Essa súmula aqui tem que estar no seu material, tá? Mas é basicamente isso. Se a citação, notificação, intimação for na sexta-feira ou véspera de um dia não útil, a contagem do prazo se dá a partir do próximo dia útil subsequente, para fins de você definir o primeiro dia útil do prazo, o primeiro dia de contagem do prazo, beleza? Tá, e se o meu último dia do prazo, se eu contei lá os 10 dias, no último dia caiu num sábado ou num domingo, também prorroga para o próximo dia útil subsequente. Perfeito? Porque assim, mas não está prorrogando a situação? Está prorrogando, mas você tem a previsão de uma qualidade maior do trabalho que é executado no último dia como sendo um dia útil. Beleza? Então, se no meio da contagem caiu final de semana ou feriado, você conta igual. Então, final de semana e o feriado não podem ser o primeiro e nem o último dia do prazo penal. Prazo processual penal, desculpa. Prazo penal, lembrando que isso não interfere em absolutamente nada. Beleza? Tranquilo? Aí no artigo 11, a gente tem as chamadas frações não computáveis da pena. Esse aqui é um dispositivo muito simples, tá? E pressupõe basicamente estabelecer que o juiz, quando ele vai fixar uma sanção, uma reprimenda privativa de liberdade, ele pode chegar a um número não inteiro, ele pode chegar a um número quebrado. Essas quebras, elas não podem ser consideradas, tá? Que o artigo 11 fala que não serão computadas as frações de dia, hora e também as frações de cruzeiro, né? Aqui as frações de real, né? Vamos trazer para a nossa moeda de hoje, tá? Então as frações de dia e hora devem ser desconsideradas, assim como as frações de real. Tudo bem? Beleza. Então quando você tem um número quebrado, você não considera o número depois da vírgula. E não precisa ir muito longe, não precisa quebrar a cabeça dentro desses dispositivos, porque não são dispositivos de grande relevância. Legal? E aí chegamos no artigo 12. O artigo 12, ele fala sobre uma regrinha específica. Ele dispõe que, se você tem uma disposição prevista numa lei especial, essa previsão ela deve se sobrepor às disposições da lei geral. Então, sempre que você tem uma previsão específica numa lei especial, isso prevalece sobre a lei geral. Tranquilo? Então, a lei geral ela só pode ser aplicada para situações especiais se esta lei especial assim não estabelecer. Calma que pode parecer confuso. Imagine o seguinte, nós temos o Código Penal com diversas disposições e nós temos um exemplo aí, a Lei de Drogas. A Lei de Drogas, ela prevalece sobre o Código Penal, porque ela traz disposições específicas. Agora, sempre que a lei penal, a lei especial for omissa, eu posso aplicar a lei penal de maneira subsidiária. Posso aplicar a lei penal naquilo que a lei especial não tutelar, ou sobre aquilo que a lei especial não tutelar. Beleza? Esse é o regramento do artigo 12, mas não tem como estudar o artigo 12 de maneira isolada. A gente precisa estudar o artigo 12 dentro de um instituto, dentro de um novo dispositivo, dentro de uma sistemática nova, que é chamada de conflito aparente de normas. O que é isso, Lucas? O que é esse conflito aparente de normas? É quando você tem a aparência de que mais de um dispositivo pode ser aplicado. Então, olha só, eu vou colocar aqui para vocês, ó.
conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Então, é quando aparentemente você pode aplicar mais de um dispositivo. Mas veja, é um conflito que é aparente, não é um conflito definitivo. Aí, para você entender os requisitos. Requisitos do conflito aparente de normas. Você tem unidade de fato, ou seja, você tem um único fato. Você tem a pluralidade de normas aparentemente aplicáveis e você tem a vigência simultânea dessas normas. Então fica ligado nesses requisitos aí que vocês vão ver como tudo vai se encaixar com o tempo. Então nós temos um conflito que parece conflito. Não é um conflito definitivo, conflito aparente de normas. É quando, dentro de uma situação, dentro de um único fato, parece que dá para aplicar mais de um dispositivo. Mas aí eu te pergunto, você pode aplicar mais de um dispositivo legal para uma mesma situação? Não. Em regra, não, porque senão você viola o chamado bis in idem. O indivíduo não pode ser processado ou punido duas vezes pelo mesmo fato. É claro que existe aquela exceção da extraterritorialidade incondicionada da lei penal brasileira. Mas agora eu não estou falando com relação a isso. Se eu vou para o Paraguai e trago lá grande quantidade de drogas, o que acontece? Você sabe por qual fato eu respondo? Veja, num primeiro momento, essa conduta ela pode parecer contrabando. Por quê? Porque eu estou importando mercadoria proibida. Então você tem aqui um primeiro dispositivo aparentemente aplicável. Só que você também tem a lei de drogas que fala que você importar drogas, que são as substâncias previstas lá na portaria 344 de 98 do Ministério da Saúde, que as substâncias que lá estão contidas são consideradas drogas. Então, para esse mesmo exemplo, para essa mesma situação de eu trazer drogas do Paraguai, pode ser contrabando ou pode ser tráfico de drogas. Vejam, eu tenho um único fato, eu tenho pluralidade, eu tenho mais de uma norma que pode ser aplicada e eu tenho a vigência simultânea de todas essas normas. Só que eu tenho ferramentas para resolver esse conflito. E é aí que você vai entender o porquê esse conflito é meramente aparente. Tranquilo? Aqui eu recordei agora de uma questão que foi cobrada num concurso para promotoria de justiça, a prova oral. O examinador perguntou: doutor, você poderia explicar a diferença entre sucessão de leis no tempo e conflito aparente de normas, sobretudo no aspecto temporal da lei? O cara dá uma travada até ele entender a pergunta. Mas, basicamente, você falar entre sucessão de leis no tempo e conflito aparente de normas, você tem uma resolução simples. Porque na sucessão de leis no tempo, você tem uma lei revogada e uma lei revogadora. Você tem a substituição legislativa por uma nova lei. Você tem uma lei que já foi revogada e uma nova lei que vai produzir os seus efeitos. Já no conflito aparente de normas, as duas normas que você discute a aplicação estão em vigência e somente uma delas pode ser aplicada. Tranquilo? Fica ligado então com relação a isso, porque isso pode aparecer. E aí veja só, a gente tem aqui algumas situações que nos auxiliarão a resolver o conflito.
Aí a gente tem aqui alguns critérios ou ferramentas para resolver o conflito aparente de normas. Nós temos 4 ferramentas aqui. Vamos colocar, olha só. Tem um mnemônico aqui, né? Que dá para a gente usar. Que é, quando você tem um conflito aparente, como é que você resolve? 4 formas. 1, 2, 3, 4. E você vai lembrar do case. Case. Pronto. Resolveu o conflito aparente de normas. Consunção. Você tem a alternatividade. Você tem o princípio da subsidiariedade. E você tem o princípio da especialidade. Legal. Quando você vê aqui o princípio da consunção ou absorção, você naturalmente lembra que é consunção ou absorção. O que significa isso? Significa dizer que no princípio da consunção, o indivíduo ele pretende praticar um determinado fato e para ele praticar esse determinado fato, ele precisa praticar necessariamente um crime meio para chegar a esse crime resultado. Vou dar 2 exemplos aqui para você identificar. Um cidadão, ele quer... Isso aqui, inclusive, já foi questão da prova do DPEM por 3 ou 4 oportunidades. O indivíduo quer praticar um furto de um televisor. E para isso, ele invade a residência e consegue praticar o furto. Então aqui você tem 2 crimes. Você tem a invasão de domicílio e você tem o furto. Só que a invasão de domicílio ela é um crime meio para a prática do crime fim, o furto. Então, nesse caso, quando você tem um crime que é o meio utilizado para a prática do crime fim, o crime fim absorve o crime meio. Então, nesse caso, o furto absorve o crime de invasão de domicílio. Tudo bem? Tranquilo? Segunda situação. Quando o camarada ele tem a finalidade, ele tem por objetivo matar uma pessoa na facada. O que o indivíduo faz? Ele vai lá dar uma facada, uma lesão corporal, 2 facadas, segunda lesão corporal, mais facada, 3 lesões corporais, mais facada, 4 lesões corporais, o indivíduo morre. Então o indivíduo queria matar e escolheu a facada como meio para a prática do crime fim. Nesse caso, o crime de homicídio absorve o crime de lesão corporal. Isso é princípio da consunção. Tudo bem? Maravilha? E aqui surge um termo que, vez ou outra, costuma aparecer em prova, que diz respeito ao crime progressivo e à progressão criminosa. Esses 2 institutos estão relacionados ao princípio da consunção. Mas o que é crime progressivo? Crime progressivo é justamente essa situação em que, para o agente conseguir praticar o crime fim, ele precisa necessariamente passar por outros crimes menos graves. É o exemplo do indivíduo que quer matar pela facada. Então ele dá a facada, crime de lesão corporal. Outra facada, outra lesão. Outra facada, outra lesão. Praticou o resultado morte. Houve aí um crime progressivo, um crime que foi crescendo. A consequência é, o crime fim absorve o crime meio. Beleza? E progressão criminosa? Parece a mesma coisa, mas teoricamente não é. A progressão criminosa representa uma chamada alteração de dolo. Que imagina o seguinte, você tem um desafeto. E aí você fala, puta, esse cara tá me enchendo o saco, vou dar uma facada nele para praticar uma lesão.
finalidade de lesão. Você vai lá e faca. Quando você deu uma facada nele, você vira as costas e vai embora. Quando você está na esquina, você fala, puta, esse cara é muito pau no cu. Quer saber? Não vou ficar só na facada. Agora eu quero matá-lo. Então aqui houve essa progressão de crime. Você subiu o degrau, você queria praticar só lesão. Mas no meio do caminho você alterou seu dolo. Houve essa progressão criminosa. Você vai lá e termina, mata ele. Mesma coisa, o crime fim vai absorver o crime meio. São só institutos aí que estão relacionados ao princípio da consunção. Legal? Eu vou até colocar aqui para você lembrar depois no seu estudo. Essas ferramentas aqui que a gente está estudando. Crime progressivo e progressão criminosa. Legal. Para arrematar, eu quero chamar a sua atenção aqui também para a súmula 17 do STJ. Não tem nada a ver com crime progressivo ou progressão criminosa, tá? Ela só faz uma referência relacionada ao crime de falsificação de documento e estelionato. Veja, a súmula 17 fala o seguinte: quando o falso se exaure no estelionato, sem maior potencialidade lesiva, fica por este absorvido. Então, o que a súmula está querendo dizer? Que quando o crime de falsificação de documento é praticado com a finalidade de estelionato, com a finalidade da prática do estelionato, sem outra potencialidade lesiva, sem outro objetivo, o estelionato absorve o crime de falsificação. Esta súmula é fantástica para ser cobrada, tá? Fique atento também com relação a isso. Embora eu tenha puxado uma flechinha aí, crime progressivo, progressão criminosa, não tem nada a ver. É só para a gente aproveitar a mesma linha aí, tá bom? E também está dentro do princípio da consunção ou absorção. Massa? O segundo princípio aqui é o princípio da alternatividade, ou também chamado de tipo misto alternativo. O que é o tipo misto alternativo? Veja, alguns crimes na sua composição, eles ostentam vários verbos, várias condutas nucleares. Como acontece, o nosso exemplo clássico aqui de crime de tipo misto alternativo, de aplicação do princípio da alternatividade, é o tráfico de drogas, que você tem lá uma cacetada de verbos na sua composição. Deixa eu ver se eu vou conseguir espelhar aqui. Se eu conseguir espelhar aqui para vocês, fica bem legal. Vou abrir aqui a Lei 11.343, lá no artigo 33. Agora deixa eu ver se eu consigo espelhar aqui. Aguenta aí, que nós estamos aprendendo ainda. O menino é novo. O menino é novo ainda nisso. Mas nós damos um jeito. Não, também. Vamos lá que vai dar certo. Olha lá, menino. Foi. Vou até deixar bem grande aqui para vocês, para a gente poder ler junto, ó. Deixa eu ver se vai. Olha lá. Então aqui você tem lá no artigo 33 da Lei de Drogas: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, pena reclusão de 5 a 15 anos. Então você tem basicamente 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 era para ter 18 aqui, mas enfim, você tem vários verbos na composição do tipo penal. Se o indivíduo pratica mais de um verbo, não é só para o tráfico de drogas, tá? O tráfico de drogas é o nosso exemplo. Mas se o indivíduo pratica mais de um núcleo do tipo dentro de um mesmo contexto fático, ele pratica crime único. Crime único. Se, por exemplo, o indivíduo ele tem em depósito, fabricou e preparou droga ali, mesmo contexto, é um tráfico de droga só. Essa é a ideia do tipo misto alternativo. Então, crimes que contêm vários verbos na composição, se o indivíduo pratica mais de uma conduta, mas no mesmo contexto fático, é crime único. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá então, aqui agora, para o próximo, princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade, ele é também chamado soldado de reserva. Já teve questão só cobrando isso, se o princípio da subsidiariedade pode ser chamado de soldado de reserva. E aí o que acontece? A relação aqui é que a gente vai ter é de um crime menos grave com um crime mais grave. Pensa comigo, você sabe que lá na composição do homicídio, você tem o homicídio qualificado e o homicídio simples. Aí eu te pergunto, quando que um homicídio ele vai ser simples? Você vai me responder, Lucas, sempre que ele não for qualificado. Pronto! Então você já identificou um tipo penal subsidiário. E essa subsidiariedade ela não está sendo cantada pela lei, é a chamada subsidiariedade tácita. Porque o crime ele vai contemplar uma determinada tipificação se ele não constituir uma infração penal mais grave. Tudo bem? O mesmo raciocínio vale para lesão corporal qualificada e lesão simples. Quando que vai ser lesão simples? Ora, sempre que não for qualificado. Se você pegar lá no artigo 132 do Código Penal, perigo para a vida ou saúde de outrem, você vai ter lá, ó, vou ler aqui o tipo penal, ó, 132 do Código Penal. Expor a vida ou a saúde de perigo, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. Então aqui, o próprio tipo penal está te dizendo se o fato não constitui crime mais grave. Então, camarada, só responde pelo 132 se o fato não constitui crime mais grave. Porque se constituir o crime mais grave, o agente só vai responder por aquele crime. Sacou? Perfeito? Beleza pura? Tamo junto? E essa subsidiariedade aqui, ela é expressa. Maravilha? Topzera? Então tá, então. E por derradeiro nós temos o princípio da especialità. O princípio da especialità, esse sim está previsto na lei penal, esse sim está previsto no Código Penal, que é a primeira disposição que a gente trabalhou quando falou do princípio da especialidade. Deixa eu achar uma cor aqui, ó. Que é a disposição que está lá no artigo 12 do Código Penal e que basicamente você vai lembrar, lei especial exclui a aplicação da lei geral. Resumindo, você sempre vai dar preferência para lei específica, para a situação que regulamenta especificamente uma situação. E não vai aplicar a lei geral. Tudo bem? Tudo aquilo que é específico se sobrepõe à regra geral. É o raciocínio que a gente usa, por exemplo, entre homicídio e infanticídio. O que é o infanticídio? Quando a mãe mata o filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal. O que é o homicídio? Matar alguém. Tá, o infanticídio também não é matar alguém?
É um matar alguém, mas é um matar alguém muito mais específico. Se uma mãe mata o filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal, ela não responde por homicídio, ela responde pela modalidade específica de homicídio, que é o infanticídio. Tudo bem? Então a gente pode falar que a lei ou os regramentos especiais, eles são dotados dos chamados elementos especializadores. Tranquilo? Então, basicamente, a lei geral, a lei genérica, ela só vai ser aplicada se a lei específica, se a lei especial não dispuser de maneira diversa. Você vai dar preferência para a lei especial. Se a lei especial não prevê de maneira específica, aí você aplica a lei geral de caráter subsidiário. Maravilha? Topzera? Galera, então era basicamente isso que a gente tinha para tratar dentro do tema aplicação da lei penal. E para você que acompanhou essa aula até o fim, eu agradeço de coração. Você viu aqui, ó, estamos fazendo o merchan do nosso livro, Editora Método, Direito Penal Parte Especial, Coleção Decifrado. Então, se você tem aptidão, se você tem interesse de estudar mais direito especial, sobretudo parte especial, a gente vai chegar lá ainda aqui no nosso canal, você já pode fazer a aquisição da obra, nos prestigia e já deixa seu estudo bem lapidado. Maravilha? Beleza? Para você que é novo, para você que veio até o final, agradeço de coração. Peço gentilmente que deixe seu like, inscreva-se no canal. Se possível, deixe seu feedback aí nos comentários e retornaremos para mais aulas. Beleza, meus queridos? Agradeço imensamente você que acompanhou toda essa aula. Tamo junto sempre. Até a próxima. Valeu!